hoje nós vamos falar um pouco sobre a caderneta de saúde da criança. É uma caderneta que nós, profissionais de saúde, fazemos muito uso. É um documento da criança que todo pai, o responsável, todos os pais, o responsável, ao ir ao posto de saúde ou um consultório, ou administrar alguma vacina no seu filho, deve levar essa caderneta para fazer as devidas anotações. E é uma caderneta que vai acompanhar a criança por toda a infância da criança, então de 0 a 10 anos. Então é uma caderneta que toda mãe recebe ao ter o seu bebê, nas primeiras doses de vacina, quando a criança recebe a BCG, a hepatite B na maternidade, já fica registrado essas doses de vacina e fica registrado na caderneta. Então agora nós vamos ver o que tem nessa caderneta, quais as informações que contém nessa caderneta, o que é importante tanto para os pais, para os responsáveis, como também para os profissionais de saúde, porque essa caderneta ela tem informações que servem para os dois. Então vamos ver aqui o que é que compete a parte de cada um. Pois vamos lá. Aqui na caderneta vocês estão vendo que tem o nome menina e tem o nome menino. A capa é bem divertida, bem colorida, bem voltada mesmo para o público infantil. Nós estamos vendo que eles trabalham com criança de diversas cores, tá certo? Entra a questão do índio aqui, tá bom? Diversas raças, olha aqui, vocês estão vendo, tanto da do menino como da menina. Ela é uma caderneta que é pública, ela não é paga, tá certo? Ela é distribuída de forma gratuita nas maternidades, quando a criança vai receber as primeiras doses da vacina BCG e hepatite B. Ela é produzida pelo Ministério da Saúde, tá certo? Vocês estão vendo que tem uma data, 2019, então essa caderneta é de 2019, mas todo ano o Ministério lança uma nova edição. Tá certo? Às vezes eles fazem algumas alterações, eles vão acrescentando informações à medida que vai surgindo a necessidade. Ok? Então, de forma gratuita, está no site do Ministério. Se vocês quiserem baixar, pode entrar no site do Ministério, tá lá em formato PDF, para impressão, para baixar no computador, para estudar no computador, no celular. É de fácil acesso. E a intenção é essa mesmo, é facilitar o acesso. E ela é impressa e ela é enviada para todos os municípios do Brasil. Primeiramente é para você receber onde? Em primeiro lugar, na maternidade, como eu acabei de falar. Mas caso você não receba na maternidade, um outro local que você pode receber é nas UBSs. Geralmente nas UBSs ficam na sala de vacina, tá certo? Por que na sala de vacina? Porque essa mãe sempre vai estar indo levar o filho para tomar vacina. Então, caso ela não tenha recebido na maternidade, ou por falta dessa caderneta, ou por qualquer outro motivo, quando ela for vacinar seu filho numa UBS mais próxima da sua casa, ela vai ter a garantia de que ela vai receber essa caderneta, tá bom? Então, vocês estão vendo que tem menino e menina. A diferença é só aqui no nome, na capa? Não. A diferença do nome na capa é só mesmo para ter o nome menino e menina, ou tem alguma diferença dentro da caderneta? Tem, gente, tem diferença dentro da caderneta. Aqui dentro da caderneta está dividida em duas partes. A parte voltada para o responsável em cuidar da criança e a parte voltada para os profissionais de saúde. Pois na parte voltada para os profissionais de saúde, nós temos a avaliação do crescimento. E a avaliação do crescimento na menina é diferente no menino. Por isso que a gente entrega a caderneta de acordo com o sexo da criança. E eu tenho que me atentar, eu como profissional de saúde, ao fazer a entrega da caderneta, eu tenho que me atentar com relação a isso, tá bom? Devido a essa diferença na avaliação do crescimento. Quando chegar lá na parte da avaliação do crescimento, eu vou mostrar para vocês a diferença. Aqui, gente, vamos ver um pouquinho da caderneta da menina. A primeira coisa, ao abrir a caderneta, a gente vê o sumário, a gente vê que é tipo um livro, né? Pela quantidade de páginas, tem 91 páginas, então ele é bem, como é que se diz? Denso, né? Mas são informações altamente importantes
tanto para os profissionais de saúde como para quem cuida da criança. Aqui, então, tem todos os assuntos que são trabalhados aqui dentro da caderneta. Então, o pai, o responsável, ao receber a caderneta, ele já olha aqui, já sabe tudo que se trata dentro da caderneta, né? Aqui, logo no início, ele vem fazendo uma apresentação dessa caderneta, falando, parabenizando pelo recebimento de um documento. Gente, esta caderneta é um documento, tá bom? Toda vez que o responsável vai para uma consulta de puericultura, seja ela só para avaliar o crescimento e desenvolvimento, seja essa consulta por algum problema de saúde, seja para tomar vacina, levar a criança para tomar alguma vacina, ele deve levar essa caderneta. Mais alguma ocasião que eu devo levar essa caderneta sempre que eu sair com a criança. Ela não é um documento? Ela não é um documento da criança, então sempre que eu sair com a criança, eu devo levar o documento da criança. E qual é o documento da criança? Além do registro de nascimento, é a caderneta de saúde da criança, tá bom? Aqui onde vai ter todas as informações. Então ele começa fazendo a apresentação, dizendo que ela é dividida em duas partes. A primeira parte é dedicada a quem cuida e a segunda parte é destinada aos profissionais de saúde, que é o que a gente vai ver agora. Aqui, nessa primeira parte aqui, logo que a gente inicia, tem a parte de identificação como qualquer documento precisa, né? Tem lá a sua parte de identificação. Então aqui eu venho, vou entregar a caderneta para o responsável da criança. A primeira coisa que eu vou preencher, pergunto qual o nome da criança, a data de nascimento, o município de nascimento, nome da mãe, nome do pai, o endereço, ponto de referência, telefone, bairro, cidade, estado, né, a raça, cor que ele acha que a criança é, unidade básica que frequenta, o número do prontuário, se você tiver, eu preencho as informações que eu tenho naquele momento. Claro, óbvio que na maternidade muita coisa talvez o pai não saiba, né, o responsável pela criança não saiba, mas eu preencho com aquilo que ele sabe, tá bom? Depois, em outro momento oportuno, eu posso preencher, eu como profissional de saúde, posso preencher lá na minha UBS, ou pelo profissional da sala de vacina, ou pela enfermeira, ou pelo médico que atende, ou qualquer pessoa que trabalha na UBS que entre em contato com essa caderneta pode acrescentar essas informações. Ela não é uma parte que tem que ficar obrigatoriamente com a enfermagem, não, tá bom? Mudanças de endereço. Aqui caso a pessoa vá mudando de endereço, eu vou atualizando o endereço daquela família, tá certo? Isso é importante para quê? Gente, vai que eu esteja no ônibus com a criança e por algum motivo essa caderneta caiu da bolsa, eu esqueci no banco de um ônibus ou de um banco que eu vou resolver ou de um consultório. E aí a pessoa não tem como me localizar, né? Encontrou a caderneta, mas se ela abrir a caderneta e for procurar a identificação, o endereço, ela vai ver onde eu moro. Ela, se tiver boa vontade, ela pode ir lá na UBS que a pessoa disse que frequenta, vai lá, entrega, né? E aí o agente comunitário de saúde pode fazer a devolução dessa caderneta. É uma forma muito fácil de se localizar. Então, dependendo do endereço onde ela mora, eu posso procurar uma UBS e fazer a entrega. Por quê? Porque é difícil ter a segunda via disso daqui, né? Então, uma vez perdido, para você fazer a segunda via é quase que impossível, porque tem algumas informações que fica só no serviço, a não ser que você vá no serviço, pegar todas as informações e ir colocando de novo na caderneta. Essa caderneta, gente, ela acompanha a criança durante toda a infância. Por isso é que eu disse, olha, a informação que tem aqui é uma informação muito importante, porque é a informação da criança de 0 a 10 anos de idade. Então, é muito tempo, não é não? Então, às vezes, se eu mudo de vários endereços, se eu venho a perder, para eu lembrar qual foi o UBS, qual foi o post que eu fui, que acrescentou, que escreveu isso, é um pouco complicado. Então, por isso é que é importante que quem encontre um documento como esse, faça a devolução desse documento. Aqui ele começa informando os pais sobre o registro civil de nascimento. Ele pergunta, né, você sabe o que fazer para registrar o bebê? Aí ele informa quais são os documentos necessários, né? Se os pais são casados, se os pais não são casados,
é uma informação importante mesmo para os pais, né? Vocês sabem que a gente vive num país que ainda tem muita ausência desse registro civil, ou seja, algumas crianças ainda não têm esse registro, e esse registro é muito importante para ela ir para a escola, para ela se cadastrar nos programas sociais. Então é importante esse registro, e até para ela se tornar uma cidadã brasileira, né, para poder entrar nas estatísticas e ser acompanhado, tá certo? E aí ele vem falando sobre o registro civil de nascimento. Um outro ponto que é falado é sobre o direito dos pais. Ele fala que os pais têm direito, ele fala que as crianças têm direito, e qual é o direito de cada um, tá bom? E ele cita a lei, ele coloca os pontos do direito que a mãe tem, né? O pai biológico tem direito, o que é que o pai biológico tem direito, a licença paternidade, de quantos dias ele coloca, ou seja, ele informa direitinho. E os direitos da criança, né? Que esses também são muito importantes. Os primeiros dias de vida, olha aqui, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês para vocês observarem. Olha aqui a figura aqui, olha essa figurinha aqui, essa imagem aqui da família. E vocês estão vendo que tem dois personagens aqui bem importantes na vida de qualquer família, que é o quê? O avô e a avó, certo? Então sempre ele tenta colocar, por quê? Porque o avô e a avó ajudam na criação dessa criança, né? Ajuda nesse momento dessa vinda dessa criança ao mundo. Então por que não deixar eles de lado? Não, vamos inserir ele nas orientações para que eles também façam parte e que também eles entendam que algumas orientações que eram dadas para eles na época deles, hoje em dia já mudou, né? Então ele coloca aqui os primeiros dias de vida, observando, cuidando e conhecendo o bebê, tá? E aí ele coloca todas as informações do primeiro dia de vida com relação ao bebê, que deve ser bem acolhido, não tenha medo de pegá-lo no colo. No início da vida o bebê dorme bastante. Então informações importantes para aqueles pais não fiquem assustados com algumas coisas que vão acontecer. E que eles entendam o que é normal do que é anormal. Então ele vem aqui, cuidados com o umbigo, o que é que eu devo fazer com o umbigo da criança? E ele vem dando as orientações. E outros cuidados, observar a pele do bebê, ver se não está com a cor amarelada, se tiver ele diz como proceder, observar a cor das fezes do bebê, para evitar assadura, o que é que eu devo fazer? Trocar as fraldas sempre. É importante que as roupas, os objetos, os brinquedos sejam lavados. Então, essas orientações, gente, são importantes, né? Importantes para evitar doenças no bebê, importantes para tranquilizar, para eu saber quando é que eu devo procurar ajuda, assistência médica ou não. Nessa outra parte aqui nós temos amamentando o bebê, tá? Amamentando o bebê. E aqui vem dando todas as orientações, certo? Benefícios do leite para o bebê, benefícios do leite para a mãe, como é que deve ser essa amamentação. Olha como essas ilustrações são ótimas para a mãe entender como é que deve ser o sinal da pega da criança. Olha aí, olha a boquinha da criança na areola como um todo, e não só no mamilo. Então, além dele falar, dele escrever, ele ainda também coloca ilustrações, como essa daqui, ó, a mãe dando de mamar e o pai ali presente, a figura paterna muito presente durante esses cuidados. Aqui, continuando sobre a amamentação, tá? Ele coloca aqui sobre a amamentação. A mãe tem muito leite, como é que eu devo fazer para doar esse leite? Vou voltar a trabalhar, como é que eu devo fazer quando eu for voltar a trabalhar? Como é que vai ser o acondicionamento do leite? Eu vou fazer a retirada desse leite? Como é que eu devo guardar ele na geladeira? Como é que vai ser para administrar esse leite, dar esse leite para essa criança? E aqui ele orienta direitinho as mães de como fazer para retirar o leite e conservar o leite retirado, e também como fazer para administrar esse leite, tá certo? Aqui ele vem falando sobre os problemas da amamentação. A gente sabe que existem algumas dificuldades nesse processo de amamentar, e aí ele coloca cada uma das dificuldades e como a mulher deve fazer para poder superar aquela dificuldade, tendo em vista que a amamentação ela é muito importante.
Então, nós temos rachadura no bico do peito, nós temos mamas empedradas, pouco leite, leite fraco, e ele vem orientando. Olha aqui do leite fraco, o que é que ele diz? Não existe leite fraco. Todo leite materno é forte e bom, a cor do leite pode variar, mas ele nunca é fraco. Por quê? Porque tem um ditado popular que diz: esse menino tá chorando de fome, teu leite é fraco. E aí a caderneta traz exatamente isso, que não existe leite fraco. Aqui, continuando, a gente fala sobre a alimentação da criança. Nós temos aqui os 10 passos para uma alimentação saudável para crianças menores de 2 anos. E aqui nós temos 10 passos para uma alimentação saudável para crianças de 2 a 10 anos. O que é que eu havia dito para vocês? Que essa caderneta, ela vai acompanhar toda a infância da criança, toda a infância, né, de uma pessoa. Então, ela vai de 0 a 10 anos de idade. Então, gente, durante esse período, a alimentação ela é importantíssima para o crescimento e desenvolvimento dessa criança. Então, nós temos aqui o passo, são 10 passos, ele explica os 10 passos, e aqui também 10 passos, tá certo? Que a mãe ou o responsável vai ler e vai entender. Porque eu digo para vocês, a linguagem é muito acessível, tá bom? Aqui ele fala da suplementação de ferro e vitamina A, que também é importante, essa suplementação de ferro. Essa suplementação de ferro é feita nos primeiros dias pelo pediatra. Se a criança for prematura, ele vai fazer uma avaliação e vai ver se é necessário. E ela é feita também nas UBSs, né, com os profissionais, o médico, o enfermeiro, no programa de ferro, que a gente chama, né, programa do ferro, que a gente chama de uma forma mais popular, que é a suplementação de ferro. E o programa de vitamina A. Esse programa de vitamina A, a criança também faz o uso da vitamina A a partir dos 6 meses até os 5 anos de idade. E a vitamina A, ela fica disposta, ela fica disponível na sala de vacina. Então, a mãe leva para vacinar e aproveita e também faz a administração da vitamina A, tá bom? Aí ele fala desse programa do ferro, que é de suplementação de ferro, a importância do ferro e da vitamina A, tá bom? E tem o acompanhamento à saúde da criança, que são as consultas, no mínimo essas consultas, né, que devem ser feitas pelos profissionais de saúde na estratégia de saúde da família, tá certo? Então, posso ter mais consultas do que essa daqui? Pode, mas no mínimo essas daqui. E aí o Ministério coloca algumas datas, ele recomenda algumas datas para ser feita essa consulta, lembrando que pode ser outras datas, mas que pelo menos, se eu quiser seguir o Ministério, eu siga baseado nessas datas. Então, o que é que ele diz? Que a primeira consulta, essa primeira avaliação deve ser o quê? Na primeira semana de vida da criança. Geralmente, na primeira semana de vida, quem trabalha na estratégia de saúde da família faz o quê? Faz a visita domiciliar a essa criança. Então, nasceu uma criança, faz essa visita domiciliar a essa criança e aí já conta aqui com uma primeira avaliação, tá certo? E aí eu avalio depois com 30 dias, 1 mês, depois com 2, com 4, com 6, com 9 meses, com 12, 16, 12, 18 e 24. Ao todo, são 9 consultas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a partir daí, o ideal é que seja pelo menos uma vez ao ano. Lembrando que pode ser mais vezes, tá certo? Não precisa seguir obrigatoriamente, mas que essas datas sejam contempladas dentro do meu calendário de consulta à criança. Nessa outra parte aqui, ele fala do desenvolvimento, tá bom? Do desenvolvimento da criança. E aí ele coloca aqui a linguagem para o pai, porque também tem a parte dos profissionais de saúde. Mas aqui, essa parte aqui que eu estou explicando é direcionada para os pais ou responsáveis. E aí ele vem colocando o que se espera da criança com relação ao desenvolvimento de acordo com a faixa etária de idade. Então, vem aqui, do nascimento até 2 meses de idade.
Aí se espera que a criança faça cada item desse daqui marcado, tá bom? 2 a 4 meses, eu espero que a criança desenvolva e ela consiga ter marcos do desenvolvimento de acordo com o que está descrito aqui, tá certo? Ele vem dando, gente, só orientações, tá? Pro pai, como é que se diz? Pro pai ficar sabendo mais ou menos o que é que se espera. Porque o que é que acontece muitas vezes? É um pai ficar comparando o seu filho, né? O pai ou os pais ficarem comparando o seu filho com o filho do vizinho, com o filho do tio, com o próprio irmão da criança. E a gente sabe que nós somos seres diferentes. Então o Ministério colocou alguns parâmetros, né, para esse pai ficar sabendo o que esse filho deve estar fazendo nessa faixa etária. Por exemplo, com 2 a 4 meses, ele deve estar brincando, né? Brinque com o bebê, conversando e olhando para ele. Ofereça objetos para ele pegar, tocar com as mãos. Então, ele dá orientações para o pai. Olha, pai, faça isso, estimule seu filho. Seu filho nessa idade, é esperado que ele faça isso, né? Colabore. Coloque o bebê de bruços, apoiado nos seus braços e brinque com ele, conversando ou mostrando-lhe brinquedos à sua frente. Observe que o bebê brinca com a voz e tenta conversar, falando A, Q, R, né? Então, ele vai dando essa orientação para os pais. E ele dá essas orientações para os pais até os 3 anos de idade, tá bom? Até os 3 anos de idade, esse acompanhamento do desenvolvimento. E aí, como eu falei para vocês, ele orienta os pais para os pais saberem o que é esperado para aquela idade, mas também ele orienta, caso esse pai, por exemplo, fique acompanhando na caderneta e observe que seu filho não está fazendo aquilo que é esperado para a idade dele, ou não faz de jeito nenhum, ou vai fazer numa idade bem mais avançada, né? Percebendo o quê? Algumas alterações no desenvolvimento. E aí, aqui na caderneta, ele também orienta esse pai como é que ele deve proceder, se esse pai perceber essas alterações no desenvolvimento da criança, né? Então, ele pede para observar como a criança reage ao contato com as pessoas e com o ambiente. É importante também observar se há atraso no desenvolvimento, né? Se a criança age como você espera, né? E seu desenvolvimento causa dúvidas ou ansiedades na família, né? Então, se eu estou percebendo que minha criança não está indo de acordo com a idade esperada, não aparece o que diz que é esperado para a idade dela, ou aparece de forma tardia, ele fala aqui, né? Ele coloca até, vocês estão vendo que está destacado aqui, né? Numa corzinha mais amarela, ele coloca que é importante que converse com um profissional de saúde, né? Demonstrando essa ansiedade, tirando essas dúvidas. E aqui ele coloca vigiando o crescimento. Aqui a gente trabalhou com o quê? Com o desenvolvimento. Olha aqui, estimulando o desenvolvimento da criança com afeto. Lembrando sempre do afeto, tá bom? E aqui a gente vai vigiar o quê? O crescimento da criança. Crescimento e desenvolvimento é diferente? Sim, eles são diferentes, tá certo? Então, quando eu falo de crescimento, o que é que eu vou observar? Quais são os parâmetros do crescimento? Os parâmetros do crescimento são o peso, a altura, o perímetro cefálico da criança e o perímetro torácico, tá certo? Esses são os padrões, os parâmetros do crescimento. E a gente precisa fazer essa avaliação sempre que for necessário. Então, a gente cria aquele calendário de consulta, como eu acabei de mostrar, e a gente fica acompanhando esse crescimento e esse desenvolvimento. Tá bom? E a gente vai ver esse crescimento mais na frente através dos gráficos do crescimento. Nessa parte, ele vem falando sobre a vacinação. E aí vocês veem que tem uma figura muito conhecida da grande maioria dos brasileiros, que é o Zé Gotinha, símbolo da vacinação, né, no nosso país.
Então vem a vacinação, essa zoada dessa moto aí eu vou te dizer, viu? Nessa parte aqui fala sobre a vacinação, tá certo? Direitos da criança, dever dos pais cuidadores. E aqui tem um símbolo muito conhecido de grande parte da população brasileira, que é o Zé Gotinha, tá certo? Então ele foi utilizado como símbolo da vacinação. E aqui na vacinação ele começa e ele coloca logo de início o calendário nacional de vacinação, tá bom? Então vem aqui mostrando todas as vacinas. O pai olha e diz: meu filho tem quantos meses? Vamos supor, tem 2 meses, então ele vai tomar essas vacinas aqui, tá certo? Com 3 meses ele vai tomar essa vacina. Com 4 meses, essas vacinas. Então, os pais responsáveis, cuidadores, ficam conscientes de quais vacinas a criança vai tomar e fica melhor, né? Para eles acompanharem, tá certo? Aqui é a parte da saúde bucal. Ele dá orientações, não é só porque é criança, não é só porque tá lá o dente de leite. Muitos pais acham que não precisa ter nenhum cuidado com relação a isso, quando na verdade precisa sim ser bastante cuidadoso com os dentes dessa criança. Então essa parte aqui é voltada para os pais lerem sobre a importância da higiene bucal, né, nessas crianças. Vocês estão vendo aqui a figura da avó, né, fazendo a escovação dos dentes da neta, né, para cuidar desses dentes, para evitar as cáries. E aí ele orienta, né, fala sobre o desenvolvimento dos dentes, né, sobre dicas para a limpeza da boca, orientações importantes, como manter no peito desde o nascimento, faz o bebê crescer forte, olha a importância da amamentação, evitar o uso de chupetas e bicos, após as mamadas, depois de cada refeição, e o uso de xarope, fazer a limpeza dos dentes, independente do horário. Cárie dentária, existe cárie? Sim, existe cárie. O que é que eu devo fazer quando isso existe? Quem procurar? O que é a cárie, né? Que tem muitos pais que não sabem. A saúde ocular e auditiva é uma parte também importante. Vocês sabem que a criança, ao nascer, ela precisa fazer alguns testes. Teste da orelhinha, teste do olhinho, não é? O que mais? Teste da linguinha, teste do coraçãozinho. E aqui tem a saúde ocular e auditiva falando, porque desde cedo que a gente precisa se preocupar para saber se essa criança tem uma boa saúde ocular e auditiva. Essa parte aqui são dos sinais de perigos. Isso é importante, gente, porque às vezes nem todo pai tem acesso ao serviço de saúde de forma rápida. Tem pais que moram muito longe, né, da UBS, de um hospital. Então, às vezes, eles ficam sem saber. É hora de eu levar meu filho para o hospital, meu filho está com algum problema, o que eu devo fazer? Então, aqui, ele coloca os sinais de perigo. E quais são esses sinais de perigo? Pois ele coloca aqui na caderneta todos os sinais de perigo. O pai saber que toda criança que tiver menos de 2 anos de idade deve procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo de sua casa quando a criança apresentar algum desses sinais, né? Ou um desses sinais, né? A criança está molinha e caidinha. Olha os termos que ele utiliza, gente. Molinha, caidinha, né? São termos fáceis de entender. Muito fácil de entender. Então, por isso que ele utiliza. Então, crianças com menos de 2 meses que apresentar um desses sinais ou sintomas devem procurar imediatamente a unidade básica de saúde ou o hospital mais perto da sua casa, tá bom? Está muito sonolenta, com dificuldade para acordar, convulsão. Mas em algumas regiões do país, se você for perguntar se a criança teve convulsão, os pais não vão responder, não vão saber responder. Por quê? Porque nessa região eles conhecem como ataque. Então, vocês estão vendo que entre parênteses ele coloca o quê? Ataque, né? Então, mais uma vez reforçando, a linguagem é uma linguagem mais próxima possível da linguagem dos pais, né? Da grande maioria dos pais. Claro, óbvio que tem pai que vai ler uma boa, ele vai entender. Tem outros não, que vão ler, vão precisar ler. Então, ele precisa desses termos molinha, caidinha, para poder ter um entendimento. E a gente precisa fazer essa comunicação com o pai. Não adianta nada eu informar para o pai
dizer ou fazer alguma orientação para o pai e o pai não entender. E muitas vezes ele não diz que não entende, porque ele tem vergonha. Então, por isso é que a caderneta ela é bem voltada mesmo para a linguagem mesmo comum, popular, tá certo? E aqui vai, segue, febre, umbigo com vermelhidão ao redor, com secreção mal cheirosa, vomita tudo que ingere. E aqui embaixo vocês estão vendo que tem fezes normais, e eu acho muito interessante da caderneta. Por quê? Porque quem acompanha a criança sabe que essa coloração aqui ela muda, né? Então, quando é que eu sei que está normal e quando é que eu sei que não está normal? Olha, aqui, toda a coloração que está aqui significa dizer que essas fezes estão normais. E todas essas colorações que estão aqui significa dizer que os pais devem se preocupar porque essas fezes são suspeitas e podem estar associadas a alguma doença. Então, eles têm que procurar, né? Ou alguma doença viral, ou alguma doença bacteriana. Então, o pai está com uma criança menor de 2 meses, apresentou coloração das fezes, uma dessas daqui, então ele vai lá e confere na caderneta. Eita, tenho que me preocupar. Ou não, às vezes está mais verdinho claro, verdinho escuro, e assim mais amarelado, e assim ele vai vendo. Não, então eu não devo me preocupar, porque aqui essa coloração é de normal. E o sinal de perigo para crianças com 2 meses ou mais? Existe? Existe, tá aqui. Esses são os sinais de perigo, tá certo? Então, se a criança tiver idade igual ou maior de 2 meses, quando é que o pai deve levar imediatamente essa criança para um hospital mais próximo ou uma UBS? Quando a criança estiver com dificuldade para respirar ou respiração rápida, quando a criança não consegue mamar ou beber líquidos, quando a criança vomita tudo que ingere, está muito sonolenta, com dificuldade para acordar, ou está tendo convulsão, ataque ou perda de consciência. E aí eu sempre coloco, gente, UBS ou hospital mais próximo da sua casa. Porque às vezes o hospital é tão longe que ele pode se socorrer em alguns casos lá na UBS, tá certo? Mas obviamente que tem casos, por exemplo, como convulsão. Quem tá na UBS não vai poder fazer muita coisa, né? Então, um hospital seria o local mais adequado, tá? Então, o importante é que você oriente esses pais a procurar imediatamente. Não pode ficar em casa esperando. É um sinal grave, tá? Evitando diarreia e a desidratação. Nesse caso de evitando a diarreia e a desidratação, vocês sabem que no Brasil já se perderam muitas vidas devido à desidratação. Esse número tem melhorado, de salvar vidas, tem melhorado bastante nos últimos anos, mas ainda assim morrem algumas crianças vítimas de desidratação. Então, jamais que o Ministério ia lançar uma caderneta que ele não informasse, não orientasse os pais sobre os cuidados em caso de diarreia e desidratação. E aqui ele vem mostrando, né? A alimentação da criança com diarreia, como é que deve ser a alimentação dessa criança, como é que eu devo identificar essa desidratação, como preparar o soro de sais de reidratação oral, que é aquele pacotinho que a gente recebe na UBS, como é que eu devo preparar e como eu vou preparar o soro caseiro, que é quando eu não tenho sais de reidratação oral, que é aquele pacotinho, né, que já vem com sais, e eu tenho que preparar na minha casa mesmo, com açúcar, sal e água, né? Então, ele vem aqui e ensina eu a usar, tanto a usar aquela colherzinha que a gente recebe, né, própria mesmo para fazer soro caseiro, como também usando um punhado, né, da mão. Então, ele orienta aqui como é que eu devo fazer para um copo de soro, tá bom? Então, não tenha desculpa. Eu não sei porque eu não fiz o soro, porque eu não tinha a colherzinha. Basta olhar no manual que ele ensina a fazer usando os dedos, um punhado da mão, como a gente chama, né? Evitando e tratando a desidratação. Vocês sabem que a desidratação, ela pode levar ao óbito e de forma muito rápida, tá? Então, por isso que todo cuidado é pouco com a criança que está com diarreia, vomitando, porque ela pode desidratar e vir a óbito. Aqui, ele coloca a criança, uma pessoa em desenvolvimento com direitos. Lembram lá no início que ele já falava dos direitos da criança? Pois ele, ao longo da caderneta, ele vem sempre falando sobre esses direitos da criança, tá bom? Aqui, vem falando dos acidentes. Como essa criança tem direito,
certo? Ela tem direito também a ter uma infância saudável. Então, ele orienta aqui aos pais como evitar os acidentes domésticos. E a gente sabe que esses acidentes, sejam domésticos ou não, e a violência não vai fazer a infância da criança ser uma infância saudável. Não vai, tá certo? De forma nenhuma. Então, ele vem e ele coloca orientações de como eu prevenir esses acidentes. Gente, existem muitos óbitos devido a acidentes com criança. Acidentes evitáveis, né? Mas por um descuido do adulto, esses acidentes vieram a acontecer e a criança não teve uma nova chance de vida, ela veio a óbito, tá bom? Então, de 0 a 6 meses, ele coloca alguns acidentes como quedas, queimaduras, sufocação, afogamento, medicamentos, acidentes no trânsito, e diz como é que a gente deve fazer para proteger essa criança, para evitar esses acidentes. Como eu falei para vocês, muitos desses acidentes a criança perde a vida, né? E aí basta um vacilo de um adulto para ela perder a vida. Com 6 meses a 1 ano, ele vem aqui e ele coloca os acidentes mais comuns que levam a criança a óbito nessa idade. De 1 a 2 anos, vem e também coloca os acidentes. Vocês estão vendo aqui? Segurança em casa, quedas, atropelamento, né? Acidentes no trânsito. De 2 a 4 anos, ele também elenca os acidentes mais comuns de acontecer com crianças nessa faixa etária. De 4 a 6 anos e de 6 a 10 anos, tá bom? E aí ele fala de prevenir a violência, não poderia deixar de falar. Gente, a violência, vocês estão vendo aí, acompanhando os noticiários, todo dia na televisão aparece notícia de violência contra a criança. Todo santo dia. Ou na televisão, no jornal, ou nas redes sociais, a gente vê situações de violência. Então, nada melhor do que orientar os pais de como proteger essas crianças da violência. Aqui, gente, olha, agora essa parte é nossa, tá? Essa parte aqui é dos profissionais de saúde. Registro dos profissionais. Pronto. Até aqui, que é a primeira parte da caderneta, é uma leitura, né, que hoje venho falando para vocês, para os pais responsáveis, cuidadores, quem cuida da criança, na verdade, né? Quem tá ali no dia a dia com a criança. Agora, daqui para cá, é a parte dos profissionais de saúde, tá bom?